Bom, pessoal, a gente chega agora na nossa aula 4, sejam todos bem-vindos, e a gente vai falar sobre regimes aduaneiros. Lembrando, na primeira aula a gente falou sobre introduções à logística internacional e aduaneira, de forma bem geral, para você entender o que você ia estudar. Ferramentas logísticas e aduaneiras, a gente viu lá sobre Siscomex e tudo mais. Na terceira aula, você viu sobre Incoterms, que são 11, e esse tratado, né, essas normas, elas começaram a vigorar, essas cláusulas, a partir de 2011, se eles fazem um link aí entre 2011 e são 11. E na aula de hoje, como eu já falei, são regimes aduaneiros. E o que vem ser essa palavra mesmo? É uma palavra, né? Aduaneiros, na verdade, são regimes que vão auxiliar aos órgãos, aos departamentos, e aos ministérios que são responsáveis por colocar em vigor o nosso comércio, a nossa logística internacional. Então, é isso aí, regimes aduaneiros. Quais que são os objetivos desse módulo? Entender o que é território aduaneiro, entender, né, onde que esse território existe. Diferenciar as zonas do território aduaneiro, né? Esse território ele vai ser dividido em algumas zonas e saber até onde que cada um vigora. Apresentar o que são regimes aduaneiros especiais. Tem alguns regimes que são especiais, a gente vai estar vendo durante essa aula. Relacionar os regimes aduaneiros autorizados pela Receita Federal. Então, a Receita Federal, como a gente já viu em aulas anteriores, é uma secretaria, né? É um órgão muito importante para fazer vigorar esses regimes dentro do país. A gente aqui tem o território aduaneiro, né? Essa figura aqui ela é bem interessante. O que vem a ser o território aduaneiro? Compreende todo o território nacional, inclusive o mar. Não é só terra, engloba o mar também. As águas territoriais e o espaço aéreo correspondente. Não só terra, como mar, como ar também. A zona primária compreende a área terrestre ou aquática, contínua ou descontínua, ocupada pelos portos alfandegários. Então, já sabe que nessa área vai ter alfândega, vai ter um tributo que deve ser pago. A área terrestre ocupada pelos aeroportos alfandegários. E a área adjacente aos pontos de fronteira alfandegários. Então, essa é a zona primária. A zona secundária corresponde à parte restante do território aduaneiro. Nele, são incluídas as áreas territoriais e o espaço aéreo. Então, aqui a gente pode perceber essa diferença entre zona primária e secundária de uma maneira melhor aqui no pedaço, na parte de baixo da figura aqui, onde que a gente tem a zona primária e a zona secundária. A gente tem 4 itens na zona primária e 3 itens na secundária. Primária, portos alfandegários, aeroportos alfandegários, pontos de fronteira alfandegários, terminais alfandegários. Na zona secundária, águas territoriais, espaço aéreo e espaço terrestre. Então, pessoal, só para a gente poder explicar melhor aqui essa palavra aduaneiro, alfândega e aduana, na verdade, é o mesmo que alfândega. Isso provém lá da época dos mouros, isso era o lugar onde que eles faziam as trocas, né? Faziam escambo, onde que eles trocavam os materiais, que já era o princípio do comércio, né? Como a gente já citou em algumas etapas, alguns módulos passados aí. Então, quando a gente pensa em alfândega, a gente pensa num lugar que a gente precisa dar satisfação, né? Quando a gente está no aeroporto, que a gente viajou e está trazendo material, né? Está trazendo produto de outro país aqui para dentro do Brasil, o que acontece? Muita gente fica com medo de ser pego na alfândega. Por quê? Porque você pode ter trago um peso maior, quantidade maior do que você poderia estar trazendo. E você precisa prestar conta para o país que você trouxe e para o Brasil. Por isso existe a alfândega
E por isso existem esses tributos. É mais um controle, na verdade, do que entra e do que sai. Então, só para finalizar, gente, a aduana é todo produto que chega aqui no nosso país, ou que chega em outros países, que é de origem de outras nações, de outra nacionalidade. Por isso, deve ser pagado esses tributos. Então, a aduana é exatamente isso. A alfândega é justamente para isso, para a gente estar tendo esse pagamento, essa prestação de contas nesses tributos. Dentro do território aduaneiro, você deve perceber, né, você deve estudar qual tipo de regime que a mercadoria vai se enquadrar. Desse modo, os regimes aduaneiros são tratados de forma jurídica e tributária, que são aplicados às mercadorias. Então, essas mercadorias elas vão estar ligadas a algum determinado regime. E aqui a gente vai ter três regimes diretos aqui. Os comuns ou gerais, a maneira geral, mais globalizada, onde se enquadra a maioria dos produtos, né? A maioria das mercadorias, na verdade. Os atípicos, dificilmente acontece, né? Mas tem uma forma de tratamento específica para essas mercadorias. E os regimes especiais, que é exatamente que a gente vai dar uma ênfase maior aqui, e a gente vai ter aqui nos próximos slides aqui uma explicação melhor sobre esses regimes especiais onde que essas mercadorias se aplicam. Nesses regimes aduaneiros especiais, a gente tem alguns mais importantes, alguns estão listados aqui, eu vou falar sobre alguns deles. O primeiro que eu quero falar é sobre essa admissão temporária. O que vem a ser essa admissão temporária? Existem tributos em cima dessas mercadorias, né, de forma temporária, mas o que vai acontecer? O Brasil não está comprando esse material para ficar aqui no Brasil, para ficar sendo utilizado aqui dentro. Por exemplo, esse lance de feiras, exposições, congressos, eventos científicos, se você vai trazer um material de um valor muito grande aqui para dentro do Brasil, a taxa tributária dele não vai poder ser para utilização. Não vai ser, aquilo ali não vai estar sendo investimento na utilização dentro do Brasil, vai ser apenas uma tributação em cima desse congresso, em cima desse evento científico que vai acontecer. A mesma coisa acontece se eu for estar trazendo um monte de pinturas aqui para dentro do Brasil para uma exposição. O que vai acontecer? Essas exposições, elas vão acontecer e essas pinturas, elas vão voltar para o lugar de origem delas. Então, essa tributação, ela não pode ser em cima do tipo, se eu estivesse comprando uma dessas pinturas. Então, não rola desse jeito. Então, essa é uma admissão temporária. Eu tive um bem aqui dentro do Brasil por um período e ele voltou para o país de origem dele. Áreas de livre comércio, a gente já falou sobre o Mercosul, e aqui a gente tem outro exemplo aqui, que é a ALCA, a área de livre comércio entre as Américas. O Mercosul é uma área de livre comércio entre países. A ALCA já abrange um pouco mais, ela abrange o continente. Então, ela facilita esse comércio, essa troca de materiais, essa entrada e saída, né? Importações e exportações. Depósito alfandegado certificado. Alfândega, aduaneira, igual a gente já viu, tudo parecido, é onde que vai estar acontecendo trocas, onde que vai estar acontecendo comércio. O que acontece com esse depósito? É autorização dada a uma exportação sem a transferência física imediata dos produtos ao mercado externo. Pode ver, gente, quando a gente fala de exportação, a gente está falando de comércio, a gente está falando de troca, a gente precisa da alfândega, a gente precisa do aduante. Por quê? Porque a gente está relacionando comércio. Comércio precisa de ter documentos, precisa de ser documentado e precisa de ter tributos de saída e de entrada nos países. Depósito especial é o regime que autoriza a estocagem de produtos. O que é isso? Ele autoriza você estocar esses produtos. E lembrando que produto estocado é dinheiro parado. Então, por isso a gente precisa saber o que está estocado, porque a gente já sabe que aquilo está estocado e já vai ter uma saída, já vai haver uma venda.
Então a gente tem que saber até quando que a gente vai pagar tributo em cima daquele produto que está ali parado, ok? Drawback, para exemplificar melhor aqui, é um conceito que existe desde o século XX, mas que aqui no Brasil é uma medida incentivadora. Incentivadora de quê? Ela incentiva as empresas, né, incentiva o comércio de uma maneira geral a trazer para dentro do Brasil algumas mercadorias, alguns materiais que eles vão sofrer o quê? Uma suspensão, uma isenção de imposto para quê? Para que você possa, né, para que a indústria no Brasil, de uma maneira geral, ela tenha um incentivo maior de estar mandando produtos de qualidade para o exterior, né? Ela está exportando produtos de qualidade e está também melhorando essa forma de produção aqui dentro do Brasil, com produtos, com mercadorias, com até matéria-prima de uma qualidade melhor. Uma explicação melhor sobre drawback também está na página da Receita Federal. Existem mercadorias e mercadorias que podem estar sofrendo, né, essa isenção, suspensão e até restituição de alguns tributos que estão relacionados lá. Se vocês tiverem interesse, é só entrar no site da Receita Federal que esses produtos, essas mercadorias estão relacionadas lá. Pode envolver suspensão de tributos na importação da mercadoria destinada à exportação. Isenção envolve a isenção de tributos incidentes na importação de mercadorias destinadas à reposição. E restituição? Restituição envolve restituição parcial ou total dos impostos de importação de produtos que serão utilizados na industrialização de um produto exportado ou a exportar. O que vai acontecer aqui? A tributagem, né, o valor dos tributos, eles vão diminuir. E você vai ser o quê? Você gastou uma quantia e você vai ser restituído para você estar podendo ser lucrativo, porque senão não adianta, você vai acabar não sendo lucrativo. Tem alguns outros itens aqui do tipo entreposto aduaneiro, exportação temporária, que a gente pode fazer um link lá com essa admissão temporária, né? Você admite um material aqui dentro do Brasil temporariamente lá no item 1. No item 9, você está exportando um material, uma mercadoria de forma temporária. Você não vai exportar aquele material, aquela mercadoria e ele vai ficar no outro país. Não, ele vai ficar um período e vai voltar aqui para dentro do Brasil. Exportação temporária para aperfeiçoamento positivo. Em relação, né, à parte de estudo, de ciência, né, iniciação científica, a gente pode estar mandando para outros países um estudo, né, pode ser teórico, pode ser já em formato de iniciação científica, e a gente pode estar trazendo de volta já aperfeiçoado para cá. Isso para a indústria automotiva, para a indústria de base, para a siderurgia, tudo vale. Tem a loja franca, e aqui agora do 12 para frente, do 12º item até o final agora, a gente vai ter algumas siglas aí. No caso dessa 12 aqui, ó, é o regime aduaneiro de entreposto industrial sob controle informatizado. Então você vai ter esse regime aduaneiro, esse entreposto, e você vai ter essa parte toda industrializada e com controle informatizado, ou seja, a computação, tudo vai ser tratado de uma maneira de entrada e de saída bem vista. O RECOM, o regime especial de importação de insumos, ou seja, insumos é tudo aquilo que você precisa para poder garantir uma produção, para poder garantir que um produto seja feito, a mercadoria chegue até no seu estado final. Então, insumos é justamente isso, ela faz parte de uma produção, faz parte de uma linha de produção. Também tem um regime especial de importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra de jazidas de petróleo e gás natural. Isso aqui é bem utilizado aqui dentro do Brasil, né? Uma vez que tratamos muito da exploração do petróleo. O REPEX, que é o Regime Especial de Importação de Petróleo Bruto e seus derivados. Isso acontece dentro do Brasil. Mesmo o Brasil produzindo muito petróleo, ainda tem
esse regime especial para quando a gente precisa estar importando esse petróleo bruto. E também tem esse trânsito aduaneiro. O que vem a ser esse trânsito aduaneiro? É o regime que autoriza o trânsito de produtos sob controle aduaneiro de um ponto a outro dentro do território aduaneiro, com a suspensão dos tributos envolvidos nessa travessia. Ou seja, você tem o trânsito dentro de um bloco, dentro de país, dentro de, pode ser até de continentes, mas há um tratado, há uma autorização, há uma documentação para esse trânsito acontecer e o comércio poder acontecer da melhor maneira possível. Chega no final dessa quarta aula aí, vendo sobre esses regimes, né, aduaneiros, né, essas zonas e esse território aduaneiro é onde que vai estar acontecendo essas trocas, onde que vai estar acontecendo esse comércio. O comércio ele não vai ser, né, realizado somente por via terrestre, mas também por via marítima e via aérea, e esses territórios também são divididos em cada uma dessas partes. A gente viu também que existem regimes que são especiais, a gente viu o drawback aqui numa forma bem mais específica, bem mais especial, que ele envolve incentivo à exportação de produtos do Brasil para outros países, e também algum tipo de admissão e exportação temporários. A gente também tem a redução de tributos. No mais é isso mesmo, essa aula é um pouco mais teórica mesmo, mas espero a compreensão de todos e que vocês estudem, e que vocês acessem nosso ambiente virtual e que também façam os exercícios. Eu e o tutor da disciplina estamos à disposição para ajudar no que for preciso. Até mais.